galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e estamos em semana de Rock in Rio. Uhul! Que é um dos maiores e mais tradicionais festivais do Brasil e do mundo, com quase 40 anos de existência e que trouxe vários dos maiores artistas do mundo pra cá, mas que também conta com algumas polêmicas, como por exemplo o boicote de algumas bandas brasileiras ao festival lá na terceira edição. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história desse festival, fica aí que eu já conto. Bom, tudo começou quando o empresário e publicitário Roberto Medina, que nos anos 80 ficou famoso por ser dono da agência de publicidade Artplan, por ter criado uma série de campanhas famosas lá na época, começou a trabalhar também na organização de grandes eventos musicais, como foi o show do Frank Sinatra no ano de 1980 no Maracanã. Pra se ter noção, esse show contou com um público de cerca de 175 mil pessoas e entrou no livro dos recordes por isso. Vendo o sucesso desse evento, então ele decidiu organizar no Brasil aquele que diziam ser o maior festival de rock desde Woodstock, que se chamaria Rock in Rio. E o local para isso ele já tinha, que era um terreno de cerca de 87 mil metros quadrados em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, que passou a ser chamada a partir daí de Cidade do Rock. Porém, faltando apenas 6 meses pro evento, ele tinha que começar as obras, né? Então, para isso, ele precisaria convencer os investidores brasileiros e estrangeiros, além das próprias bandas, principalmente as internacionais, já que lá nos anos 80 não era comum que elas viessem fazer shows na América do Sul. E para isso, ele procurou uma série de pessoas, além da própria mídia, mas não teve muita atenção, com ele chegando a dizer que recebeu cerca de 70 nãos aí nessa época. Foi nesse momento então que ele resolveu ali utilizar o seu contato com o Frank Sinatra e a confiança que o artista tinha ganhado dele lá por causa do show de 1980 para ajudá-lo nisso tudo. E o artista de fato apostou no evento. Então o próprio Frank Sinatra convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre o festival, que no dia seguinte estampava as capas e as manchetes dos maiores jornais dos Estados Unidos. E a partir daí então tudo começou a acontecer. E uma banda que também ajudou muito para que o primeiro Rock in Rio fosse possível foi o Queen. Isso porque há algum tempo eles queriam fazer shows pela América do Sul e tentavam que o governo brasileiro autorizasse uma apresentação no Maracanã, mas sem muito sucesso. Assim então o Rock in Rio era a oportunidade perfeita para isso, com eles inclusive emprestando aos organizadores do evento o equipamento de iluminação que eles usavam nos shows deles. E então, com tudo isso aí, entre os dias 11 e 20 de janeiro de 1985 aconteceu a primeira edição do Rock in Rio, que contava com o maior palco do mundo já construído até então, com cerca de 5 mil metros quadrados, além de 2 restaurantes de fast food imensos, 2 shoppings com cerca de 50 lojas, 2 centros de atendimento médico e uma grande infraestrutura para receber cerca de 1,5 milhões de pessoas que passaram por lá durante todo o festival, o que equivalia a 5 Woodstocks. E o line-up, é claro, contava com vários dos maiores artistas do Brasil e do mundo, como por exemplo Pepeu Gomes, Erasmo Carlos, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Lulu Santos, Iron Maiden, AC/DC, Ozzy Osbourne, Scorpions, Queen e uma série de outros. A primeira apresentação da história do festival foi um show do Ney Matogrosso, que iniciou ali cantando a música América do Sul, com o público extremamente ansioso e animado para ver ali os seus artistas preferidos, né? Porém, apesar da grande maioria das pessoas terem curtido muito a apresentação dele, aí já começaram as primeiras polêmicas. Como a maior parte do público tinha ido até lá para ver a apresentação de bandas que tinham um som um pouco mais pesado, uma pequena parte aí dessas pessoas começaram a jogar no artista ovos cozidos, que não deixou barato não e chutava de volta em cima deles, tá? Mas esse comportamento aí se repetiu nos dias seguintes, com parte do público ali jogando objetos e até mesmo pedras
pedras em artistas de bandas nacionais, o que inclusive chegou a ser motivo de protesto pelo Herbert Viana em um dos shows do Paralamas do Sucesso. Vem na hora que vai tocar o seu grupo, cara, e em vez de vir jogar pedra, fica em casa aprendendo a tocar guitarra, quem sabe no próximo você tá aqui no palco. E a gente vai ver aí que esse comportamento do público também se repetiria em edições seguintes, tá? Mas mesmo com esses entreveros aí, o evento foi um sucesso. E tanto o público como os artistas estavam em êxtase ali ao fim de suas apresentações e muito ansiosos para novas edições do festival. Porém, nem tudo são flores, né? Por algum motivo, ainda antes de terminar o evento, o governador do Rio de Janeiro na época, que era o Leonel Brizola, exigiu que logo após o fim do festival, a Cidade do Rock fosse demolida. Essa exigência não parecia fazer muito sentido, né? Tanto para os organizadores do evento, como pelos artistas, que inclusive chegaram a fazer um protesto em cima do palco sobre isso. E até mesmo para o próprio público, né? Já que eles entendiam que ter toda aquela infraestrutura montada poderia trazer novos eventos para o estado. Mas isso tudo aí não foi suficiente. E poucos dias após o fim do primeiro Rock in Rio, a Cidade do Rock foi demolida, com a justificativa de efetuar a reintegração de posse do terreno para a cidade do Rio de Janeiro. E se a ideia original do evento era que ele fosse anual, essa ideia se perdeu, já que agora eles não tinham mais toda aquela infraestrutura montada e que, apesar ali de todo o sucesso do festival, o evento deu bastante prejuízo para as pessoas que estavam financiando ele. E isso tudo fez com que nos anos seguintes não tivessem novas edições. Mas tudo mudou no ano de 1990, quando empresários entraram em contato com Roberto Medina, pois eles tinham interesse em aproveitar a marca do Rock in Rio e tudo que ela passou a significar a partir de 1985 para viabilizar financeiramente uma nova versão do festival em 1991. E assim então o Roberto começou a entrar em contato com os artistas e a convidá-los para o Rock in Rio 2. E pessoal, antes de começar essa história, se você estiver gostando do vídeo, já deixa seu like aqui que ajuda bastante a gente e se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais vídeos assim, beleza? E os trabalhos para a organização dessa nova edição estavam apenas começando quando em junho de 1990, Roberto Medina foi sequestrado no Rio de Janeiro. Ele chegou a ficar 16 dias em cativeiro, sendo libertado apenas depois do pagamento do resgate de 2,5 milhões de dólares. E com tudo isso, já não se sabia mais se o evento ocorreria, mas o efeito foi o contrário, já que a fim de superar esse trauma, o Roberto se focou no trabalho e o Rock in Rio 2 aconteceria. E aconteceu entre os dias 18 e 26 de janeiro de 1991. Mas dessa vez não foi construída a Cidade do Rock, com o evento acontecendo no estádio do Maracanã. E assim o gramado foi adaptado para receber um palco e o público de cerca de 700 mil pessoas em 9 dias de evento. E essa versão também contava com vários dos maiores nomes da música nacional e internacional, né? Como Engenheiros do Havaí, Lobão, Supla, Elba Ramalho, Capital Inicial, Sepultura, Prince, George Michael, Joe Cocker, Megadeth, Guns N' Roses e muitos outros. Uma curiosidade é que já nessa versão aí começou a acontecer toda uma discussão sobre a diversificação dos estilos que tocavam no festival, que claramente não era focado só no rock, com os organizadores até mesmo chegando a dizer que essa era de fato a ideia do festival, né, ser um evento plural. E como a gente sabe, né, essa discussão aí existe até hoje, né, mas aí deixa pra outra história. E dessa vez o evento não foi aberto por um artista nacional, mas por Jimmy Cliff num primeiro dia todinho internacional. Durante todo o festival aconteceram várias apresentações históricas, como foi o caso, por exemplo, do show do Sepultura, que estava em seu auge no exterior, mas ainda não era tão conhecido aqui no Brasil. Além disso, também tiveram os shows do Guns N' Roses, que era considerada aí a maior banda de rock do mundo na época e tinha acabado de lançar os álbuns Use Your Illusion 1 e 2. Mas essa versão aí também não foi imune de polêmica.
polêmicas, tá? Uma delas era a reclamação de artistas brasileiros por não poderem passar o som antes de suas apresentações, inclusive tocando com um palco já montado para as bandas internacionais. Mas o que mais marcou foi quando o Lobão abandonou o palco após latinhas serem jogadas nele e sua banda. A apresentação dele aconteceu no dia que era considerado como o dia do metal, né? Justamente entre os shows do Sepultura e do Megadeth. Então, quando o público metaleiro começou a achar o som dele não muito pesado, começaram a protestar a partir de vaias e tacando latinhas, o que fez com que o cantor abandonasse o palco. Parou. Agora isso não é palhaço, não. Vai ficar ninguém jogando lá no seu babá. Porém, ainda assim, nada disso aí fez com que o evento deixasse de ser um sucesso retumbante. Mas nem todo esse sucesso aí fez com que uma nova versão do festival acontecesse nos anos seguintes. E dessa vez o intervalo foi ainda maior, justamente pela complexidade e investimento necessário para um evento desse tamanho, com pessoas até mesmo achando que nunca mais teríamos um Rock in Rio. Só que isso não aconteceu, já que no ano 2000 foi anunciado que 10 anos depois teríamos mais uma nova edição do Rock in Rio. E novamente com grandes nomes da música nacional e internacional. Dessa vez, novamente construíram a cidade do rock, no mesmo lugar lá que a anterior em Jacarepaguá, com a inédita capacidade de 250 mil pessoas por dia e tendas alternativas onde se realizariam concertos paralelos ao palco principal. Haviam tendas de música eletrônica, música nacional, música africana e uma série de outras lá, cada uma com seu nicho. Além disso, foi nesse momento aí em que o festival recebeu a legenda de Por um Mundo Melhor, a fim de pedir paz mundial, que se marcou ali por um ato simbólico de 3 minutos de silêncio antes de se iniciarem as apresentações. Também tiveram sinos sendo tocados e a libertação de pombas brancas. Essa versão foi a primeira que foi dividida em 2 finais de semana, acontecendo entre os dias 12, 14 e 18 a 21 de janeiro, com nomes como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Cássia Eller, Sandy Júnior, Sting, Oasis, Britney Spears, NSYNC, Robbie Halford, Silverchair, Red Hot Chili Peppers, entre vários outros, né? Claro que, novamente, os dias estavam todos lotados, o público muito animado, porém, de novo, tivemos problemas com os artistas brasileiros. Um deles foi durante a apresentação do Carlinhos Brown, né, que logo ao iniciar o show foi vaiado e depois, quando ele estava no palco, ali andando em um corredor, começaram a atacar garrafas nele. E não foi pouca garrafa não, tá? Foi praticamente uma chuva de garrafas. E apesar disso, um outro acontecimento marcou ainda mais. Isso porque apenas 3 meses antes do festival acontecer, os músicos do Rapa foram avisados que a apresentação deles seria antecipada e eles não conseguiriam passar o som antes do show. Nesse momento, então, eles questionaram sobre essas mudanças e perguntaram se os artistas internacionais teriam esse mesmo tratamento. Foi então que os organizadores convidaram a banda a se retirar do evento, o que eles atenderam e não se apresentaram. Sem contar que no contrato de alguns artistas brasileiros, de fato existia uma cláusula que excluía a possibilidade de passar o som e fazer as últimas regulagens dos instrumentos. Isso tudo fez com que apenas uma semana depois do cancelamento do Rapa, outras 5 grandes bandas brasileiras fizessem o mesmo. Foram elas Cidade Negra, Charlie Brown Jr., Raimundos, Skank e Jota Quest, que estavam confirmadas no line-up, fazendo isso como uma espécie de boicote ao evento e de apoio ao Rapa. Isso, claro, que gerou uma série de buracos ali nas apresentações que foram meio que tapados de última hora ali com outros artistas. Mas apesar de todos esses problemas aí, quando o festival se encerrou, as pessoas estavam sedentas por uma nova edição. Ainda mais que agora a cidade do rock estava de pé novamente, né? E esse anúncio aconteceu logo após o fim do Rock in Rio 3, o Roberto Medina anunciou o Rock in Rio 4,
outro previsto para 2003. Porém, infelizmente, ele não aconteceu não, viu? Nenhuma atração foi anunciada e pouco tempo depois veio um outro anúncio do primeiro Rock in Rio fora do Brasil, que foi o Rock in Rio Lisboa em 2004. Ele teve o mesmo tamanho e estrutura do festival aqui no Brasil, mas acabou deixando o povo brasileiro meio triste, chateado, né? Já que agora seria muito mais difícil ver as apresentações, teriam que ir até a Europa, né? Seria bem mais difícil mesmo. E após isso, novas edições do festival aconteceram, mas ainda fora do Brasil. No ano de 2006 foi realizada a segunda edição do Rock in Rio Lisboa, em 2008 a terceira, juntamente com a primeira edição do Rock in Rio em Madrid. E em 2010 teve ainda a quarta edição do Rock in Rio Lisboa e a segunda em Madrid, e por aqui nada, ficou pra lá mesmo. Durante esse tempo aí, a cidade do rock, que era a esperança, né, de que o festival voltasse a acontecer, recebeu outros eventos musicais. Mas em 2007 foi erguido um campo de beisebol e um de softball para os Jogos Pan-Americanos lá do Rio. E quando o Rio de Janeiro foi selecionado para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016, foi anunciado que a cidade do rock daria lugar à Vila Olímpica. E assim ela foi demolida pela segunda vez em 2012. Mas havia ainda uma esperança. Isso porque o Roberto Medina tinha a ideia de fazer o Rock in Rio 4 no mesmo ano da Copa do Mundo por aqui, que foi em 2014. E assim o evento voltaria a acontecer aqui no Brasil após 13 anos, olha aí. E vendo essa intenção, então a Prefeitura do Rio de Janeiro pediu a ele que antecipasse o Rock in Rio para 2011. E assim foi feito. Para isso, a Prefeitura construiu ali um outro lugar que seria permanente, que também foi batizado de Cidade do Rock e permitiria a periodicidade do evento por aqui. A edição aconteceu no final de setembro de 2011 e novamente foi gigantesco, com mais de 100 atrações, um público enorme e muita coisa acontecendo. Nessa edição eu tava por lá, eu lembro bem do que aconteceu, viu? Foi bastante coisa mesmo. E o que foi importante dessa edição é que, de fato, ela marcou ali o início de uma frequência do evento no Brasil, acontecendo a partir daí a cada 2 anos no Rio de Janeiro. Então, desde lá, tivemos novas edições em 2013, 2015, 2017 e 2019, além de continuar acontecendo em Portugal, Espanha e até mesmo nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, se tornando um festival cada vez maior e mais importante aí pelo mundo como um todo, né? Quando chegou no ano de 2021, a gente teria uma nova versão do festival. Porém, ela acabou sendo adiada por causa da pandemia para agora, 2022. Justamente nessa semana que a gente tá. Que, com certeza, vai ser um sucesso quando terminar também, né? Isso aí sempre é, a gente não tem como falar que não vai ser. E além disso, a 10ª edição do Rock in Rio já tá confirmada para 2024 e teremos um novo evento deles aqui no Brasil, que é o The Town, nas mesmas proporções aí do Rock in Rio, mas vai acontecer em São Paulo em 2023, no ano que vem. E pessoal, as últimas edições do festival aí eu falei de maneira muito rápida, porque são mais recentes, já bem mais estruturados, né? Eles acabam sendo até meio parecidos um com o outro. E até por isso mesmo, eles ainda estão bastante na nossa memória, né? Então eu dei prioridade aí para as primeiras edições lá, beleza? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia toda essa história aí e se você foi em alguma edição do festival, se você teve lá nas primeiras também, né? Vai saber. Conta pra gente como é que foi. Aqui do site tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!